Olá, o meu nome é Carla Locato e eu sou auditora da QMS. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como fazer a implementação de um programa de privacidade e proteção de dados pessoais, como estar em conformidade com a LGPD. Antes de mais nada, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Nós estamos fazendo uma série de LGPD. Se você não viu os vídeos anteriores, fica aqui o meu convite para que você não deixe de assistir e não deixe de conferir os próximos também. Falar sobre implementação de um programa de privacidade e proteção de dados pessoais é falar de alguns desafios, é falar de alguns marcos ali que precisam ser respeitados para que a gente então tenha um bom programa de privacidade e proteção de dados pessoais. A efetividade deste programa vai exatamente trazer lá na frente segurança, evitar que esta empresa esteja então exposta a incidentes, exposta a ataques, exatamente porque ela implementou um bom programa de privacidade e proteção de dados pessoais. E sabe o que a gente precisa falar? Que esse programa, ele precisa ser um sistema vivo. Não existe algo de falar de privacidade e proteção de dados pessoais sem pensar em continuidade. Um programa, normalmente, ele tem um começo, um meio e um fim. Por isso que eu gosto de falar com vocês sobre a possibilidade de implementação de sistemas de gestão. E a gente tem, inclusive, as normas ISO 27001, 27701, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, Sistema de Gestão de Privacidade, que trazem ali uma metodologia de implementação que traz mais segurança, exatamente porque nós estamos falando de continuidade de algo que vai ser ali perpétuo. Toda a empresa que vai, de fato, ali estar envolvendo todas as áreas de negócio, todas as pessoas estarão ali de alguma forma diante desse sistema de gestão. O programa, ele costuma ter fim. Às vezes ele tem um começo, um meio e um fim. E é aí onde mora o perigo, quando nós esquecemos das atividades que precisam de continuidade. Quando a gente fala, então, de um sistema de gestão, a gente está falando de uma metodologia específica, a metodologia do PDCA. Então, nós planejamos, nós executamos, nós avaliamos o desempenho dessas atividades que foram implementadas, avaliamos se elas de fato estão sendo efetivas para o papel que elas de fato precisavam cumprir e também, caso não estejam sendo efetivas, nós corrigimos ali, nessa última etapa do ciclo PDCA, aquilo que precisa ser corrigido e aplicamos as melhorias contínuas. Então, eu gosto dessa metodologia para falarmos sobre estar adequado a uma legislação, porque a metodologia do ciclo PDCA ela pode ser utilizada em qualquer projeto. É, de fato, uma forma de estruturar, é uma forma de planejar aquilo que precisa ser colocado em prática. E aqui eu gosto de deixar bem claro alguns pontos que são super relevantes quando estamos falando de uma implementação. Antes de mais nada, é necessário fazer um assessment, entender exatamente o contexto dessa empresa. E muitas dessas empresas, e aqui, pessoal, eu estou falando empresas, mas a gente sabe que a legislação ela também se aplica para órgãos públicos, tá? Então, quando a gente está falando desse momento de implementação, nós precisamos entender onde estamos, qual é a atual maturidade e o que precisamos planejar e implementar para, de fato, garantir a adequação necessária. Por isso, antes de mais nada, assessment. Entender onde está essa empresa, quais atividades ela trata, quais são os seus processos. Falar de processos é muito importante. Se você não sabe quais são os processos que você tem, se você não mapeou quais atividades você executa, como a gente vai identificar onde estão, então, esses dados pessoais? Por isso que, antes de mais nada, é necessário fazer uma análise de qual é o contexto desta empresa, quais processos, quais as principais áreas tratam dados pessoais, como é o fluxo de vida deste dado pessoal. Então, a gente precisa entender que a legislação fala da necessidade de nós termos o registro de todas as operações que tratam dados pessoais. Algumas pessoas chamam do ROPA. Então, é necessário a gente fazer esse registro para garantir exatamente aquilo que nós precisamos identificar, o ciclo de vida desse dado. Por onde este dado entra, como ele é utilizado, quais atividades de tratamento estão ali
né, de acordo com a atividade que vai ser feita. Vai ser uma coleta? Vai ser um compartilhamento? Vai ser uma reprodução? Vai ser um armazenamento? E percebam que a gente está falando de fazer um mapeamento de todas as atividades de tratamento de dado pessoal, pensando no momento que ele é coletado até o momento que ele é descartado. Nós não podemos ter dado pessoal sem uma finalidade, sem uma base legal. E isso nos ajuda a identificar se nós estamos tratando dados pessoais sem finalidade ou em excesso. Por isso que é, então, muito importante que a gente entenda quais áreas, quais setores vão, então, se relacionar com essa atividade de tratamento de dado pessoal, para que a gente possa ir mapeando passo a passo e, ao final, a gente consiga identificar, então, o ciclo completo. E é neste momento que nós temos a análise de riscos. Análise de riscos de privacidade e proteção de dados pessoais. É neste momento que algumas empresas, então, também trazem a análise de segurança da informação para que a gente consiga entender quais são os principais riscos que esta organização pode sofrer. E aí a gente tem diversas metodologias para fazer isso. Pensando em avaliação de riscos, a gente precisa entender, então, qual a probabilidade da materialização daquele evento ali e qual o impacto que ele geraria. E assim a gente consegue ir classificando, então, todas essas situações que podem gerar riscos para que a gente possa, na sequência, planejar as atividades que serão necessárias para que eu possa, então, prevenir ou mitigar esses riscos. Então, fiz o assessment, fiz o mapeamento dos dados pessoais, né? Listei todas as atividades que tratam dados pessoais. E aqui um detalhe importante. Você pode utilizar sistemas, softwares, e nós temos diversos no mercado, mas também pode utilizar a famosa planilha de Excel. Ainda tem muita empresa que utiliza, inclusive empresas de pequeno porte, e a gente já fala sobre isso. E aí, na sequência, análise de riscos. Metodologias diversas existem e você pode escolher aquela que defina e que te ajude a entender quais são esses riscos. Próximo passo. Se eu já sei os meus riscos, eu posso planejar os meus controles. Quais controles, então, eu vou planejar? O que é que eu preciso fazer para prevenir os riscos? E quando a gente está falando de privacidade e proteção de dados, um dos principais riscos é exatamente não garantir aquilo que o titular precisa, que é a segurança no tratamento dos seus dados pessoais. Então, este é o momento de colocar em prática tudo aquilo que nós ainda não temos. Então, criar políticas de privacidade e proteção de dados, políticas de segurança da informação, criar as adequações contratuais necessárias. Então, as pessoas que estão ali de alguma forma assumindo papéis e responsabilidades precisam saber também o que elas precisam cumprir para que esses dados sejam tratados em segurança. Além disso, a gente tem o plano de comunicação e treinamento, a conscientização que essas pessoas precisam, exatamente porque se eu estou criando novos procedimentos, se eu estou criando novas rotinas, as pessoas precisam sabê-las colocar em prática. Além disso, nós temos também a necessidade de algumas outras iniciativas, como, por exemplo, planejamento de tela e mesa limpa. O que é que a gente vai orientar as pessoas em relação a como utilizar os dados pessoais? Como a gente vai orientar essas pessoas sobre a guarda dos dados pessoais? A gente tem, então, a legislação se aplicando a meios físicos e digitais. Se eu estou falando de meios físicos e digitais, eu preciso pensar em todos os arquivos, eu preciso pensar em todas as pastas da rede, nuvem, armazenamento. Então, tudo isso precisa estar em conformidade com a legislação. Essas são algumas iniciativas que são feitas nesse momento de planejar ações para que, de fato, a gente possa ir garantindo a segurança necessária. Detalhe importante, não para por aqui. Depois que a gente vai implementando, a gente precisa entender, e eu mencionei que uma das situações é o planejamento ali de comunicações e treinamentos contínuos. Percebam que um dos principais desafios da legislação é exatamente a baixa maturidade deste tema. Se a gente precisa elevar essa maturidade e se nós estamos num processo de implementação dentro de uma organização, eu pressuponho exatamente que nós estamos falando ali de criar novas rotinas e, óbvio, consequentemente, estas pessoas precisam estar conscientes dos seus novos papéis, das suas novas responsabilidades.
Na sequência, a gente vem então para a necessidade de fazer a avaliação do que a gente implementou. Tudo que implementou está sendo, então, cumprido na prática, não está sendo cumprido, e a gente tem alguns outros documentos que são necessários de acordo com a legislação. Relatório de impacto para a proteção de dados pessoais. Então, as atividades que tratam dados e que têm um alto impacto de gerar danos aos titulares, precisa de um relatório de impacto. Muita gente chama do RIPD, RIPT, a gente tem ali diversas nomenclaturas que as pessoas utilizam. O relatório de impacto é essencial. É preciso ter para que a gente consiga demonstrar exatamente que estamos preparados caso aconteça também algum incidente. Então, a ideia é, dentre todas as ações necessárias para a implementação de um programa, que o principal, tudo isso surta efeito, que tudo isso faça sentido para que a gente tenha análises de bases legais, análises das finalidades de tratamento em conformidade com essas bases legais, ações necessárias para deixar tudo isso em conformidade de fato com o que a legislação pede e alguns documentos ali que são específicos trazidos pela legislação. Então, mapeamento de dados pessoais, o famoso ROPA, e também relatório de impacto não podem ser deixados de lado. Isso aqui são algumas dicas de como vocês podem fazer esta implementação. Não esqueçam que ao final de tudo isso, precisa dar continuidade e fazer as melhorias contínuas. Sempre que nós estamos falando, então, de nova atividade de tratamento de dado pessoal, nós precisamos avaliar o Privacy by Design. Vai criar um produto novo? Vai criar uma modalidade nova no seu negócio? Avalia a privacidade e proteção desde a concepção desse produto. Está criando, está desenhando, chama o time de projetos e envolve, então, ali toda a equipe de privacidade e proteção de dados pessoais. E, para que tudo isso também aconteça da melhor forma possível, eu deixo aqui mais uma dica para vocês. Tenham um comitê de privacidade e proteção de dados pessoais, porque é neste comitê que a gente vai ter ali a discussão das principais atividades. E não esqueçam, é necessário nomear o encarregado de dados pessoais. Empresas, então, que estão ali diante das possibilidades de implementação, a gente já tem ali uma exceção trazida por uma determinação da ANPD, que é da possibilidade de, então, agentes de pequeno porte não nomearem o encarregado, desde que não seja uma atividade que possa gerar alto risco aos titulares. Se você não se enquadra, então, nesta exceção, a sua empresa precisa nomear o encarregado de dados pessoais para auxiliar a implementação desse sistema, a implementação deste programa de governança de privacidade e proteção de dados pessoais. Este foi mais um vídeo da nossa série, falando então sobre como implementar um programa de privacidade e proteção de dados pessoais. Vejo vocês!